Boa noite, eu sou Alexandre Vilares e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de um desafio que eu passei para uns alunos meus e que é sobre ordenar uma lista de retângulos que a gente encontra numa grade de pontos, né? Eu vou tentar formular com mais precisão aí o problema. Eu vou mostrar um código que produz uma grade de 36 pontos, né, 6 por 6, e se você pegar pares de pontos nessa grade, você vai conseguir 630 pares de pontos, né? São 630 pares de pontos possíveis numa grade de 36 pontos. Imagine que esses pontos poderiam ser diagonais de retângulos, ortogonais a essa grade, né? Existem outros retângulos nessa grade e não são ortogonais à grade, mas a gente não vai entrar nesse problema hoje. Desses pares de pontos, então a gente pode pegar desses 630, alguns não servem para fazer um retângulo, porque eles são pontos que estão alinhados na vertical ou na horizontal, né? E a gente não vai querer esses pares, a gente tem que achar um jeito de filtrar, né, de remover esses pares. Mas, dados os pares bons, né, as diagonais boas, servem para fazer retângulos, né, quantos são esses retângulos e será que a gente consegue ordenar eles por área? Então, esse é o desafio que eu propus para os alunos, e eu dei um código que já produz os pares, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Acredito que é essa daqui, a janela. Tudo bem. E aí, vamos ler então esse código que eu tenho. Eu estou importando aí da biblioteca padrão do Python, do módulo itertools, product e combinations. Tá? Estou usando o product para produzir a grade de pontos. E depois estou convertendo numa lista, né, de pontos. E depois eu estou usando combinations para encontrar todos os pares de pontos possíveis a partir dessa grade. Então, estou também transformando numa lista, que eu chamo de pares, e isso vai dar 630 pares. Tá? Aí aqui, usando o sistema tradicional do processing, que é setup e draw, né? No draw eu estou desenhando a grade de pontos e depois estou desenhando como uma linha cada um desses pares que eu encontrei. Vou dar um run aqui, vocês vão ver. Vocês vão ver isso. Ó. Então temos aqui todos os... ele vai fazer todos os pares possíveis. E depois ele vai voltar para o começo. Voltou já para o começo. Né? E aí eu dei algumas dicas para os meus alunos. Né? A primeira dica era construir uma função que eu chamei de boa diagonal. Né? E eu vou mostrar para vocês essa função boa diagonal aqui nesse outro lugar aqui, né? Como que era essa função? Boa diagonal. Boa diagonal. Essa função, ela recebe um par de pontos, tá? Que é uma tupla com duas tuplas dentro, né? A gente pode desmanchar, desempacotar, que a gente fala em Python. Desempacotar essa tupla em 4 variáveis aqui. Eu vou chamar x1, y1, x2, y2, tá? Isso é um par que essa função vai receber, né? E aí, eu vou fazer isso de um jeito... Dá para fazer isso numa linha só,
mas eu vou fazer isso em várias linhas para ficar mais legível, mais didático, né? O que a gente não quer? A gente não quer o seguinte, a gente não quer que o x1 seja igual ao x2. Isso quer dizer o quê? Que os pontos estão alinhados na vertical, né? Ou se o y2 ou y1 for igual ao y2, tá? Então, essas são as duas situações que a gente não quer, né? Então, isso aí seria... Então, se, if, essa situação aqui acontece, tá? A gente pode return false. Isso não é uma boa diagonal, tá? Se não, se isso aí não acontece, né? Return true, tá? Então, isso é um jeito mais que se concentra só nessa pergunta, né? Eu poderia escrever isso de uma outra maneira. Eu poderia escrever isso dessa maneira aqui, só para exemplificar. Eu poderia escrever assim, ó, return not, não, né? Inverter, né? E aí eu vou copiar esse pedaço aqui, tá? Então, ele vai calcular o que está dentro do parênteses antes, quer dizer, se x1 é igual a x2, isso vai ser verdadeiro, e vai já parar, né? E vai devolver verdadeiro, ou y1 for igual a y2, vai devolver verdadeiro. Se os dois não forem verdadeiro, forem falso, aí ele vai inverter esse not aqui, esse falso, ele vai devolver verdadeiro, né? Se qualquer um desses dois aqui for verdadeiro, ele vai terminar esse OR avaliando como verdadeiro, e esse not, esse não, vai inverter e vai retornar falso, tá? Então, em uma linha, a gente escreveria dessa maneira aqui, tá? Mas na dica eu dei para os alunos, eu escrevi desse jeito, eu só não pus, né, deixei faltando esse pedaço aqui para eles tentarem resolver, tá? Então, isso aqui resolve se a diagonal é boa ou não, tá? Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui para esse código, vou colar essa função aí, chama de boa diagonal, certo? E eu poderia, então, fazer com que essa lista de pares aqui só me desse os bons pares. Como a gente poderia escrever isso? A gente pode falar o seguinte, que essa lista vai ser feita, vão ser pares, tá? Para cada par nesse gerador de combinações, né? Só que if C, né? Se for uma boa diagonal, tá? Se isso for uma boa diagonal, tá? Então, agora, essa lista de pares agora, ela já não tem as verticais e as horizontais, né? Se eu apertar aqui um F12, vai dar para ver que são 450 agora só, não são mais 630, né? Então, a gente reduziu aí o número de pares que a gente encontrou, certo? Aí, o próximo passo que eu propus para os alunos era o seguinte, era a partir de um par, ver quais são os pontos de um retângulo a partir de uma diagonal, tá? Então, eu chamei de pontos do retângulo, eu recebo também um par, né? E quais são os 4 pontos de um retângulo, né? Eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, o ponto A, ele vai ser o primeiro ponto da diagonal, tá? Então, com
com essa sintaxe dos colchetes, eu consigo pegar o primeiro item dessa tupla, que é o par, que é uma tupla e representa o primeiro ponto da diagonal, né? Aí eu preciso fazer aí o segundo ponto. O terceiro ponto do retângulo vai ser o segundo ponto da diagonal, né? E fica faltando, então, o segundo e o último pontos, né? Como eu poderia descrever esses pontos, né? Eles vão ser, esse primeiro ponto, ponto B, né? Como que é o x do ponto B, né, do segundo ponto do retângulo? Se eu estiver andando pelo retângulo no sentido horário, o x desse ponto vai ser o x do segundo ponto da diagonal. Tá? Então vai ser isso aqui, vai ser o x dele. Né? E o y vai ser o mesmo y, do primeiro ponto da diagonal. Certo? E então isso aqui é a descrição do segundo ponto. E o último ponto vai ter o mesmo x do que o primeiro ponto da diagonal, certo? E o mesmo y do segundo ponto da diagonal, tá? Então, isso aqui, tá? São os 4 pontos de um retângulo. Tudo bem? Fora isso, eu dei para os alunos essa função aqui, ó, que ela calcula a área a partir de uma sequência de pontos, tá? Então, essa função eu também dei para os alunos e ela calcula a área a partir de uma sequência de pontos, tá? Então eu vou colar essas duas funções aqui no código que a gente tem. Que é esse polyerror, tá? E eu vou montar agora uma outra estrutura aqui, que eu vou chamar de rects, onde tem os retângulos, né? E eu vou falar, então, rects vai ser uma lista que vai ser feita com pontos de retângulo, né? Pontos de retângulo a partir dos pares, tá? Para cada par na lista de pares que eu montei ali em cima, certo? Daí dá para combinar essas duas construções e fazer de uma vez só, né? Daí eu botar aqui, por exemplo, ó, pontos, rect, e já fazer essa lista e já seja a lista de retângulos, tá? Mas eu resolvi não fazer isso, fazer em duas etapas aqui, tá? E aí, bom, como eu faço para desenhar os retângulos agora? Então, em vez de desenhar as diagonais, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer, então, aqui um retângulo, que eu vou chamar de R, tá? Ele é um item dessa lista de rects, a gente está andando pela lista usando esse frame count, né? Então, a gente está usando esse resto da divisão pelo comprimento da lista para não explodir o índice aí, conforme a gente anda, né, pela lista, tá? E agora eu posso falar assim, ó, para x e y no retângulo, tá? Eu vou
Vou desenhar um vértex. Um vértex nessa posição XY aqui. Tá? Mas antes de eu andar pelos vértices, eu vou fazer um begin shape. E quando eu terminar de andar pelos vértices, eu vou fazer um end shape. Close. Para ele fechar. Tá? Então, vamos ver se isso aí funciona. Isso aí a gente não vai usar mais por enquanto. Vamos ver se dá certo. Olha lá. Então, com isso eu estou desenhando, né, todos os retângulos dessa lista de retângulos. Eu posso deixar isso um pouco mais lento se eu escrever aqui, por exemplo, frame rate, sei lá, 3. Vamos ver se isso é um pouco mais lento. Legal. Então, dá para ver todos os retângulos aí sendo desenhados, né? Mas eu quero que essa lista seja ordenada e a chave do ordenamento, né, vai ser essa função aí, ó, e calcula a área. Né? Vamos ver se isso vai dar certo. Tá? Então vejam só. Primeiro eu vou ter todos os retângulos de área 1, né? Aí daqui a pouco, quando ele terminar esses 25 retângulos de área 1, a gente vai ver todos os retângulos de área 2. Né? Tá um pouco lerdo, né? Vamos botar um pouquinho mais rápido isso aqui, ó. Tá, isso aqui, uma velocidade um pouquinho maior. Vamos lá. Enfim, então esse é o resultado aí do desafio, né? De ver todos os retângulos possíveis na grade, todos os retângulos ortogonais, né, possíveis na grade, ordenados por tamanho, né, por área, no caso. Né? Então agora a gente está vendo os retângulos de área 4, agora os retângulos de área 5, agora são os retângulos de área 6, não tem nenhum retângulo de área 7, pelo visto, então a gente está vendo aqui já está vendo os retângulos maiores aqui. Né? E aí, pronto, acabou. A gente viu todos. Né? Então, esse era o desafio e uma solução possível para o desafio. Né? A gente pode simplificar aqui, então, e já falar isso aí vai ser a lista de retângulos direto, by rects. Fazer a construção dela de uma vez só. Né? A gente pode jogar isso aqui para cá. Tá? Então, e vamos ver quantos retângulos aqui a gente tem. E a gente joga fora esse pedaço aqui. E vamos rodar de novo. Deixa eu dar um F12 aqui. Então, realmente são 450, né, retângulos possíveis. E é isso. Eu vou colar isso aqui em algum lugar junto com esse vídeo. Muito obrigado.